Alô, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, aqui professor Nunes, ok? Sejam bem-vindos a todos. Nós vamos aqui resolvermos juntos esse exame de Física 1 2026, ok? UEM, Universidade Eduardo Mondlane, ok? Se você é inscrito, seja bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva, coloca dedinho aí e ajuda a crescer nossos youtubers. Nos dê essa força, ok? Da gente gravar mais conteúdos. As radiações eletromagnéticas no vácuo caracterizam-se por, ok? Possuírem mesma frequência, não é verdade? Cada onda eletromagnética tem a sua frequência. Mesmo comprimento de onda, também cada onda tem seu comprimento, mesma velocidade. Eu acredito que aqui, muitos mataram esse exercício aqui. Então a resposta correta é a alternativa C. Qual das seguintes afirmativas sobre ondas eletromagnéticas é correta? Necessitam de um meio material para se propagar. Quem necessita é onda mecânica, não é? Não é verdade isto. A opção B. A velocidade da propagação no vácuo depende da frequência da onda. Também não é verdade. São formadas por campo elétrico e magnético perpendiculares entre si e a direção de propagação, ok? Introdução, pessoal. Isso aqui tem a ver com a introdução mesmo de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, como o nome diz, eletromagnéticas. Então é formado por campo elétrico e magnético, ok? Então, onda eletromagnética é uma onda transversal. O campo elétrico e o magnético são perpendiculares, nesse caso, formam um ângulo de 90 graus e propagam-se na direção, nesse caso, a direção da propagação. A resposta correta aqui é a alternativa C, ok? C do quê? Qual é a palavra bonita? Escreve aí. Qual é? Crer, comida, qual é? 43, até aqui estamos a festejar, estamos a bater o exame. Só esse exame aqui estava muito fácil. Eu acredito que quando se trata de exame de admissão, este exame aqui, as notas de física vão fazer muita diferença. Matemática, muitos morreram, um exame com muitas armadilhas. Vamos lá ver isto aqui. 43. Um forno irradia com corpo negro a 1000 Kelvin. Se a temperatura for aumentada a 2000 Kelvin, a intensidade total da radiação, aqui estamos a falar da emissividade, a temperatura aumentou 2 vezes. A emissividade vai aumentar quantas vezes? Se você quer que a emissividade, quantas vezes? Se aumentou 2 vezes, é só pegar aqui o 2 elevado ao 4, né? Da temperatura elevada ao 4. É só fazer 2 elevado ao 4, vai dar 16 vezes. Estamos juntos? Ok. Então aumenta 16 vezes, porque a emissividade é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Agora nós vamos resolver aqui o número 44. 44. Um forno experimental emite radiação com um corpo negro a temperatura de 1200 Kelvin. Qual é o comprimento de onda aproximado de pico da emissão do forno, ok? Então aqui, meus companheiros, vamos usar a lei de Wien aqui. Então, que diz o seguinte, que o comprimento de onda máximo é igual à constante de Wien dividido pela temperatura. E o comprimento de onda máximo é igual à constante. Aqui a nossa constante, não vamos usar o 3, não. Aqui usou-se 2,9 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido pela temperatura, que é de 1200 Kelvin, não é? Podemos escrever assim, 12 vezes 10 ao quadrado. Então, vamos dividir 2,9 por 12, não é? Aqui é igual a 12, aqui 2,9 dividido por 12. Então, 2,9 dividido por 12, aqui 29 dividido por 12 vai dar 2. Porque 2 vezes 12, que vai dar 24. Agora, 24 para 29, resta 5. Baixamos 0 aqui. Fica 50 dividido por 12. 50 dividido por 12 dá 4, não é? Porque 4 vezes 12 dá 48 e resta 2. Veja, são 2 cada decimais, 0,24. Nós vamos ter aqui 0,24. Sem se preocupar com as potências aqui, 0,24, meus companheiros. É só ver aqui onde tem a combinação 2 e 4. Veja que esse aqui, né? Vamos analisar os números, que sendo aí a parte das potências de base 10. Então, se eu tenho aqui a combinação 2 e 4, só pode ser a alternativa correta, a alternativa B. Isso aqui é uma dica, não é? Sem se preocupar ali com a potência. Se eu estivesse na sala do exame, eu resolveria assim. Estamos juntos?
Então, se eu tivesse, por exemplo, outras alternativas com 2.4 aqui, 0, por exemplo, né? 2.4 de elevado a menos 6, 2.4 de elevado a menos 5. Aí sim eu seria obrigado a resolver este exercício. Ok, então agora vamos resolver o número 45. Um corpo negro emite uma radiação de frequência. Nós aqui temos uma frequência 1,57 vezes 10 elevado a 14 Hz. 1,57 vezes 10 elevado a 14 Hz, né? Ok. Depois diz assim... qual é em Kelvin a temperatura? Aqui já nos dão a constante, não é? Querem a temperatura. Mais uma vez temos que usar a lei de Wien aqui. Como é que eu vou calcular essa temperatura, professor? Comprimento de onda máximo é igual a constante dividido pela temperatura. Mas também nós sabemos que o comprimento de onda é velocidade sobre frequência, não é? Velocidade da luz sobre a frequência. Aqui temos a constante sobre a temperatura. Se nós queremos achar aqui o valor da temperatura, vamos fazer produto dos meios, produto dos extremos. Então, a temperatura vai ser frequência vezes a constante dividido pela velocidade. Não é? A frequência que é de 1,57 10 elevado a 14 vezes aqui 3 vezes 10 elevado a menos 3 dividido pela velocidade que é 3 vezes 10 elevado a 8, né? Veja que podemos simplificar 3 com 3. Então, nas opções, eu tenho que ter esse 1,57. 1, 5 e 7. Vamos lá, isso. 1, 5 e 7. Então, temos duas opções aqui. Temos a opção C, temos a opção D. O que eu vou fazer? Vou riscar a alternativa A, riscar a alternativa B. Nós temos que ter essa cabeça fria, pessoal. Saber eliminar aqui algumas alternativas. Agora, já sou obrigado a usar potência de base, o que é? Base 10. Então, a temperatura vai ser 1,57 vezes 10 menos 3. Quanto é que dá 10 menos 3? Dá 11, não é? 10 elevado a 11 vezes. O 10 elevado a 8 vai subir. Fica menos 8. Quer dizer, quando sobe, fica com expoente negativo. Daí que a temperatura vai ser 1,57 vezes 11 menos 8. Isso aqui vai dar 3. Fica 10 elevado a 3, não é? Então, a temperatura... ficamos aqui 1, 5, 7, vamos acrescentar 3 zeros à direita, só que tem duas casas decimais. Então, só fica 1570 Kelvin. 1570 Kelvin. A resposta correta é a alternativa C. Uma estrela C, 46, tem seu comprimento de onda máxima de emissão, comprimento de onda C, 500 nanômetros. Uma estrela D emite radiação, comprimento de onda máximo 1000 nanômetros. Como se relacionam as temperaturas, não é? Isso temos que usar aqui a lei de Wien para nós relacionarmos as temperaturas. Nós sabemos que o comprimento de onda máximo é inversamente proporcional à temperatura. Comprimento de onda máximo constante dividido pela temperatura, não é? Então, se eu quero relacionar o comprimento de onda máximo C, aqui, tenho que achar a razão. Para relacionar, achar a razão. Comprimento de onda C dividido pelo comprimento de onda D. Já que são inversamente proporcionais, em relação à temperatura, vou ter temperatura D dividido pela temperatura C. Viste? Comprimento C dividido pela comprimento D é igual a temperatura D dividido pela temperatura C. Temperatura D, não há necessidade de eu converter aqui em metros, não é? Então eu vou ter aqui mesmo 1000 nanômetros, porque eu vou simplificar nanômetros com nanômetros. 1000 dividir por 500, não é? Quando é que dá 1000 dividido por 500? Fica 10 dividido por 5, vai dar 2. Então, aqui está. Estamos juntos? E eu quero relacionar aqui as temperaturas. Então, se eu quero relacionar as temperaturas, vai ser igual a 2. E a resposta correta é a alternativa D, dos determinados. Não de desistir, não. Agora, vamos responder o número 47, não é? Uma questão mesmo teórica. Eu vou passar isso aqui para cima para você ver bem, porque você é boa pessoa e as boas pessoas precisam de um tratamento melhor, não é isso? 47. A faixa de radiação eletromagnética perceptível dos seres humanos está compreendida num intervalo de 400 a 700 nanômetros. Considere as afirmações a seguir. 1. A cor é uma característica somente da luz absorvida
pelos objetos. Mentira, não somente absorvida, não, refletida, não é? Então, não é. 2, um corpo negro ideal absorve toda a luz incidente, não refletindo nenhuma radiação eletromagnética. Verdade. 2 é verdade. O corpo negro, ele absorve toda a radiação que incide sobre ele e não reflete nenhuma onda eletromagnética. Vamos para 3. A frequência de uma determinada cor, radiação eletromagnética, é sempre a mesma. Ok. Então, cada cor tem a sua frequência, não é? De uma determinada cor. Não serão de todas as cores. De uma determinada cor é sempre a mesma. Isso é verdade, sim. 4. A luz ultravioleta tem energia maior do que a luz infravermelha. Tá bom. Nós temos aqui, lembra de Ramilux G, não é? Aqui, a dica para você memorizar todas as ondas eletromagnéticas. Nós temos aqui infravermelho, temos a luz e temos ultravioleta. Em termos de comprimento de onda, quem tem maior comprimento de onda é infravermelho, mas em termos de frequência, quem tem maior frequência é ultravioleta. Nós sabemos que a energia, né, de um fotão é dada pela constante vezes frequência. Quem tem maior frequência é ultravioleta. A ultravioleta, por ter maior frequência, tem maior energia em relação à infravermelha. Por isso essa alternativa aqui, ela é verdadeira. A luz ultravioleta tem maior energia ou tem energia maior do que a luz infravermelha. Logo, a resposta correta é a alternativa E. Ok? A alternativa E de Eduardo, não é? Ok, se Eduardo está aí, vai já admitir. Número 48. Vamos lá resolver aqui o número 48, que diz: um filamento de lâmpadas incandescentes se comporta aproximadamente como um corpo negro, está a uma temperatura de 2000 Kelvin. Qual é aproximadamente a potência irradiada pelo filamento? Eles já nos dão aqui a constante de Stefan, dão-nos a temperatura e aqui é só calcular a emissividade, não é? A emissividade, por sua vez, é igual à constante de Stefan vezes a quarta potência da temperatura. Então, nós aqui vamos ter 5,67 vezes temperatura elevado ao quadro. Aqui, vou fazer 2 vezes 10 ao cubo elevado ao quadro, não é? Então, vamos ter 5,67 vezes, eu esqueci aqui multiplicar por 10 elevado a menos 8. Então, vou ter aqui 10 elevado a menos 8 vezes 2 elevado a 4 vai dar 16 vezes 10 elevado a 12. Atenção, atenção aqui. Estamos a resolver esse exercício. É importante vermos aqui se os números importantes, eu chamo de números importantes, aqui chama de mantinças por aí, ok? Mas vamos lá, esses são os meus números importantes aqui, os significativos, ok? Meus companheiros, são diferentes, não há nenhuma aproximação aqui, 1.8, 9.1. Então, eu não vou me preocupar com as potências, estamos juntos? Então, é só multiplicar 5,67 vezes 16, ok? Multiplicando esses números aqui, na forma vertical, 5,67 vezes 16. Vamos a isso. 6 vezes 7, quanto é que dá 6 vezes 7? 6 vezes 7 dá 42, vai 4. 6 vezes 6 dá 36. 36 mais 4 dá 40 e vai 4. 6 vezes 5 dá 30, mais 4 dá 34. 1 vezes 7 vai dar 7. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 5 dá 5, não é? Então vamos adicionar aqui, baixamos o 2, aqui 7. 4 mais 6 dá 11. Ei, 11 não, como assim, professor? Dá 10, vai 1, né? 3 mais 5, 8 mais 1, vai dar 9. Então, nós aqui temos duas casas decimais. Vai ficar 90,72 aqui. Estamos juntos, né? 90,72 vezes 10 elevado ao 4. Tudo bem. Aqui, já temos a resposta aqui. 90, tá vendo? Já aproximaram, né? 90, aqui, 90 aqui, 7. É o único 9 que tu tens aqui, tá a perceber? Já matas aí. Agora, se você quer gastar tempo, querer arredondar, escrever a notação científica, mano, paciência. Moral, 49. Qual das seguintes afirmações descreve o modelo atômico de Bohr, né? Aqui eu vou ser muito rápido, pessoal.
Qual dos modelos aqui? Os eletrões orbitam o núcleo em quaisquer trajetórias, emitindo radiação continuamente. Isso é mentira. Os eletrões não orbitam em quaisquer trajetória, né? Existem trajetórias aqui fixas. Estamos juntos? Então, por exemplo, no primeiro nível são tantos eletrões, por exemplo, 2 eletrões, ok? No segundo nível, por aí, enfim, cada nível tem um número determinado de eletrões, ok? Não orbitam, não, ok? Então, a ideia que não é querer desenvolver aí um pouco de aula de química. Estamos juntos, né? Ok. Quem... O professor esqueceu, não. O segundo nível são 8 eletrões, não é? É ou não é? Ok. B. Os eletrões ocupam níveis de energia quantizados e só emitem ou absorvem energia ao saltar de um nível para outro. Ok. Então, vamos analisar essa opção. Vamos para a opção C. Diz assim, o núcleo contém eletrões e nêutrons que determinam a energia do átomo. Isso aqui não é verdade. A energia do eletrão é inversamente proporcional à sua distância, ok? Do núcleo. Vamos ver. A opção C. O modelo de Bohr descreve eletrões como partículas estáticas ao redor, ok? Vamos a isso. Opção C. Os eletrões, o núcleo contém eletrões. Núcleo contém eletrões? Nada. Núcleo não tem eletrões, não. Vamos riscar aqui. Núcleo não contém eletrões. O núcleo contém prótons e nêutrons, não é? B. Os eletrões ocupam níveis de energia quantizados e só emitem ou absorvem energia ao saltar. Claro, essa aqui é a alternativa correta. Estamos juntos? Alternativa correta, alternativa B. Então vamos passar para o próximo exercício. Agora aqui, só alternativa E. O modelo de Bohr descreve eletrões como partículas estáticas? Não, nós sabemos que os eletrões estão em movimento, não é? Aí na eletrosfera, ok? Os eletrões sempre em movimento, não estáticas. Estamos juntos? Número 50. Diz assim, o efeito fotoelétrico demonstra que a energia do eletrão ejetado depende da intensidade da luz, ok? Isso aqui não é verdade. A energia do eletrão depende da intensidade da luz. Não, a energia de um fotão depende da sua frequência, não é? Nós temos aqui energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Então, a energia depende da frequência. Logo, a resposta correta é a alternativa C. 51. Um eletrão num átomo de hidrogênio salta de um nível com energia. Aqui temos energia inicial aqui, que é menos 3,4 electrovolts, para um nível de energia aqui final de menos 1,5 electrovolts. Qual é a energia do fotão emitido? Eles querem a variação aqui de energia, né? Então a variação vai ser módulo da energia final menos energia inicial, não é? Então vamos ter aqui menos 1,5 menos 3,4, não é? Menos com menos na minha zona vai dar mais, não é? Então aqui fica menos 1,5 mais 3,4. Então nós vamos subtrair aqui. Quanto é que dá 3,4 por 1,5? Vamos a isso. 5 para 14 aqui são 9, não é? E vai 1. Então 1 mais 1 dá 2. 2 para 3 dá 1. Então fica 1,9. Então aqui. Módulo de 1,9, que todos nós sabemos que dá 1,9 electrovolts. E assim morreu o artista, não é? Ok. Então, nós já encontramos 1,9 aqui. Esse jovem aqui parece que andou a acertar muitas coisas, não é? Só que me emprestou, na verdade me ofereceu. Ok, 52. Diz assim. Um tubo de raio-x funciona com a diferença de potencial, aqui V, 50 kV. Qual a energia máxima dos raios-x emitidos em kV? É assim, nós sabemos que a diferença de potencial vezes a carga é igual a energia cinética máxima. Então, se eu quero energia cinética máxima, como é que eu vou fazer isto? Vai ser a diferença de potencial aqui, que é 50 kV,
vezes, eles querem em eletrovolts. A carga, eu não vou escrever a carga como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, não. Tem de ser em 1 eletrovolts. 50 vezes 1 vai dar 50, então nesse caso 50 quilo eletrovolts. Estamos juntos? Então é assim como devíamos resolver aqui. E a alternativa correta, a alternativa C. 53. A frequência da radiação emitida num salto de eletrão entre os níveis de átomo é 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Qual é o comprimento de onda correspondente? Use velocidade é igual a 3 vezes 10 elevado. Então, como é que nós achamos o comprimento de onda? Nós sabemos a relação velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então, o comprimento de onda será igual a velocidade dividido pela frequência. Aqui, se você for analisar, nas opções estão em nanômetro, né? O resultado está em nanômetro. Então, nós vamos calcular o comprimento. Se as unidades estão no sistema internacional, o comprimento vai estar em metros. Depois vamos converter isso. Veja que a velocidade, veja que aqui nas opções tem 5, 6, 45, 3, 7,5. Nem vamos nos preocupar até em converter. Pega a velocidade aqui. Qual é o valor da velocidade? Aqui temos 3 vezes 10 elevado a 8. A frequência, 6 vezes 10 elevado a 14. Aqui 3 dividido por 6, não é? Fica 30 dividido por 6. Aqui vamos ter o quê? 0,5. Temos que ter um 5 aí. A única opção que começa com 5 é a alternativa A. Então vamos passar aqui para o 54, que diz assim: dois átomos A e B têm o mesmo número de eletrões. Uau! Mas A tem mais prótons no núcleo. Observa-se que níveis de energia A são mais negativas do que de B. Qual é a análise correta? Diz A e B têm a mesma energia, porque têm mesmos eletrões, ok? Então, a energia não depende do número de eletrões, né? Depende da frequência. Não tem nada a ver aqui. Nós podemos riscar aqui a alternativa A. Aqui B, a tem nível de energias mais baixo devido à maior força de atração do núcleo. Ok. Então, aqui, meus companheiros, opção A diz A tem nível de energia mais baixos devido à maior força de atração do núcleo. Sim, já que A tem mais prótons, ok? Aqui há muita diferença, que tem mais prótons. O que vai acontecer? Haverá maior força. Eu estou a pintar aqui. Haverá maior força de atração do núcleo, ok? Então, pela consequência aqui, A tem nível de energias mais baixos, ok? Pessoal, esse aqui, vamos lá. A alternativa correta, a alternativa D. Aí depois diz que B tem níveis de energias mais baixos porque a menor carga nuclear aumenta a estabilidade. Não tem nada a ver. A diferença de níveis não se relaciona com o número de prótons. A energia depende apenas do número de eletrões. Status não tem nada a ver, ok? A alternativa correta aqui deve ser a alternativa A. Estamos juntos? Agora nós vamos analisar aqui o número 45 ou 55. Diz assim: o gráfico ao lado mostra a energia cinética máxima dos eletrões emitidos por dois metais. Temos aqui chumbo e ferro. Em função da frequência da luz incidente, com base no gráfico, indica a afirmação correta, ok? Então, aqui, chumbo tem frequência limite, frequência de chumbo, limite, né? Que é 10 vezes 10, isto é elevado a 14 Hz, ok? Por sua vez, a frequência de ferro é 11 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, estamos aqui a falar que... ok, então, a frequência limite, pessoal, é a frequência mínima, não é? Para que ocorra o efeito fotoelétrico. Então, é mais fácil haver o efeito fotoelétrico para chumbo, nesse caso, porque tem menor frequência, do que para o ferro. Estamos juntos? Agora, o efeito fotoelétrico não depende da frequência da luz, apenas da intensidade. Isso não é verdade, ok? O efeito fotoelétrico sim depende da frequência da luz. B, a frequência mínima para que o efeito fotoelétrico ocorra é maior para o chumbo. Não, para o chumbo é menor. C, ambos os metais têm a mesma frequência mínima para emissões. Não, tem diferentes frequências, né? D, o ferro emite eletrões com maior energia cinética,
máxima para a mesma frequência de luz que o chumbo, desde que a frequência seja menor do que ele. Não tem nada a ver. A alternativa é a frequência mínima para que o efeito fotoelétrico ocorra é menor para o chumbo, é verdade, do que para o ferro. Estamos juntos? A alternativa correta aqui deve ser a alternativa E. Agora vamos para 56, que dizem o seguinte, ok? Aqui é o modelo de bolo. O que aconteceu aqui, pessoal? Parece que esses jovens aqui fizeram química. Mas por que tanto modelo de boi, né? No modelo de boi, propôs para o átomo de hidrogênio o espectro de raias de diferentes frequências explicado. Pelo caráter contínuo dos níveis de energia do átomo de hidrogênio. Ok, os níveis aqui não têm caráter contínuo de níveis de energia. Ok? Então, todo átomo existem níveis fixos, não são contínuos, não. São discretos, ok? São discretos. Aqui no contínuo vamos riscar aqui. Riscamos A. B. Pela captura de 3 outros eletrões, não tem nada a ver, não tem nada a ver. 3 saiu de onde? C. Pelo caráter discreto dos níveis de energia do átomo de hidrogênio. É isto mesmo. Aqui o que acontece aqui? Nós temos eletrões, ok? Os eletrões estão distribuídos em níveis de energias. Estamos juntos? Ok, então cada nível de energia tem um certo número de eletrões e há diferença entre níveis de neutrões. Por haver diferença aí, o que acontece? Podemos achar, né? Ocorre variação de energia. Quando ocorre essa variação de energia, surge aí um espectro de raias, né? Diferentes de frequência, não é isso aqui? A alternativa correta deve ser a alternativa C. É isso. É isso. Pelo caráter discreto dos níveis de energia. Pela presença de 4 isótopos, não tem nada a ver. Pelo movimento em espiral do eletrão em direção do núcleo do átomo, não tem nada a ver. A alternativa correta deve ser a alternativa de C. Deve ser a alternativa C. 57, vamos. Na emissão beta-, o núcleo instável emite um eletrão. O núcleo, aqui. Na emissão beta-, o núcleo instável emite um eletrão. Isso é verdade, não é? Então, aqui a emissão beta- ocorre por causa do núcleo instável. Nesse caso, o número atômico do núcleo, então, a falar o número atômico. O que acontece, pessoal? Beta-, nós temos um neutrão, ok? De massa 1, aqui, neutrão, de massa 1, carga 0, que origina um eletrão, aqui de massa 0, carga -1, ok? Mais prótons, né? Nesse caso aqui, o que eu podia fazer? Vamos lá organizar. Não que esteja errado, mas uma questão bonita. Nós temos aqui neutrões, ok? O neutrão, ele origina um próton, emitindo o quê? Um eletrão. É isso que acontece beta-. Um neutrão, nesse caso, um núcleo instável, um neutrão, ele forma ou cria um próton emitindo um eletrão. Estamos juntos? Então, o que acontece aqui? Eles dizem, o número atômico do núcleo, o que acontece no número atômico? Por se criar um próton no núcleo, por surgir um eletrão a mais, nesse caso, no núcleo, há aumento do número atômico. Estamos juntos? Nesse caso, o número atômico do núcleo. Porque é no núcleo que surge um novo aqui, né? Estamos a falar do próton. Então, há aumento, nesse caso, aumenta uma unidade. Há esse aumento de 0 para 1. Estamos juntos? A alternativa correta, a alternativa A. Agora nós vamos resolver aqui número 28, que diz o seguinte. 58, né? Desculpa aí. 58, diz assim. Uma amostra de iodo, isso é iodo, isso aqui, 128, ok? Contém 2 vezes 10 elevado a 10 átomos radioativos. Muito bem. A meia-vida desse isótopo é 25 minutos. Ok? Dá uma meia-vida aqui. Nesse caso, o período, né? Número
58. Período é de 25 minutos. Qual é o número de átomos que decaem por segundo? Aproximadamente. Pessoal, o número 58. Esse é um exercício que dá trabalho, né? Dá trabalho. Nós temos aqui dados, ok? Temos dados aqui. Nós temos números aqui. Temos número inicial, né? Aqui de átomos, que é 2 vezes 10 elevado a 10 aqui. É o nosso N inicial. Meia-vida, eles nos dão aqui o valor de meia-vida, que é o período, né? 25 minutos, só que nós temos que converter isto aqui em segundos, que fica 25. A palavra minuto, 1 minuto, são 60 segundos, né? Aí nós vamos converter isto. Vamos fazer 25 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 12 mais 3 dá 15. Então vai dar 1500 segundos. Veja que nós aqui não temos o tempo. Não temos o tempo. Então nós temos que calcular aqui a constante de decaimento, né? Constante de desintegração, que é Ln de 2 dividido pelo período. Estamos juntos? Então, Ln de 2 dá 0,693. É um valor aproximado. Dividido pelo período, este aqui, 1500 segundos. Estamos juntos? Agora, eles querem atividade inicial aqui. Vou ler de novo. Ok? Vou ler aqui. Uma amostra de iodo contém, ok? 2 vezes 10 elevado a 10 átomos radioativos. A meia-vida desse isótopo é de 25 minutos, né? Convertemos. Qual é o número atômico que decai por segundo? Nesse caso é a atividade inicial. Como é que eu calculo a atividade inicial? A atividade inicial vai ser igual a lambda vezes o N inicial. É só multiplicar isto, este valor aqui, 0,693 por 1500 vezes aqui 2 vezes 10 elevado a 10. A resposta, ok? A resposta vai cair nessa alternativa aqui. 9 vezes 10 elevado a 6. Estamos juntos? Então aqui a resposta deve ser a alternativa C. Então vamos resolver o número 59, que diz assim: um isótopo de meia-vida de 5 horas, aqui. Um isótopo de meia-vidas de 5 horas, temos aqui o nosso período, 5 horas. Depois diz, tem inicialmente, quer dizer, aqui é a massa inicial, 160 gramas. Quantos gramas permanecerão após 15 horas? Aqui querem massa final, o tempo, 15 horas, não há necessidade de converter aqui, eles querem aqui a massa final. Então, como é que eu vou resolver? Vamos mudar um pouco da cor aqui. Primeiro, a massa final será a massa inicial vezes 2 elevado a menos N. Então, o número de desintegrações. Vamos calcular o valor de N aqui. Partindo da fórmula que período é igual a tempo dividido pelo N, não é? Daí que N vai ser tempo dividido pelo período, ok? Então, o nosso N vai ser o tempo, que são 15 horas, dividido por 5 horas, N vai ser igual a 3. Daí que a massa vai ser a massa inicial, 160, vezes 2 elevado a menos 3. A massa vai ser 160. 2 elevado a menos 3, nós podemos passar para baixo isso, né? Mudar o expoente, mudar o sinal do expoente nesse caso. Estamos juntos? Tornar o expoente positivo. É só inverter a base, não é? 2 ao cubo, que vai dar 8. 160 dividido por 8 vai dar 20. Então, 20 gramas. 20 gramas, que a resposta correta, a alternativa B. Agora nós vamos resolver o número 60. O número 60 diz o seguinte. 60. Um lítio, ok? 7 possui energia de ligação total 41 megaelectrovolts. Nós aqui temos energia, né? Número 60 aqui. Ok. Temos energia aqui de 41 megaelectrovolts.
Sabendo que aqui unidade de massa atômica, né, 931 MeV, determine o defeito de massa. Eles querem defeito de massa. Como que eu calculo o defeito de massa? Defeito de massa será a primeira fórmula, né? Energia é igual a 931 defeito de massa. Então, defeito de massa vai ser igual a energia dividido por 931. Vai ser 41 dividido 931. Então, vamos lá dividir isto aqui. 41 dividido por 931. 41 dividido por 931. Primeiro, 41 dividido por 931 não é possível. Zero. Colocamos um zero aqui. 410 dividido por 931. Novamente um zero. Ok? Vamos aumentar mais um zero aqui. 41 dividido por 4, por 9. Eu estou a dividir pelo resultado. 41 dividido por 9 dá 4. Então, nós temos que ter 0,04 e alguma coisa. 0,04. Alternativa correta, alternativa B. Os raios X são produzidos em tubos de vácuo, nos quais eletrões são submetidos a uma rápida desaceleração ao colidir contra alvo metálico. Os raios X consistem em um feixe de raios X. É uma onda eletromagnética, né? E toda onda eletromagnética é constituída de fótons. Estamos juntos? Então, na reação, essa reação aqui, como que é? Será que é o plutônio aqui? Mais neutrões, originando bário aqui. Que é estrôncio, né? Neutrões de energia. Ok, formou-se uma quantidade de lixo radioativo. Qual é o processo nuclear responsável pela produção? Fissão nuclear aqui. Aqui é fissão nuclear. Estamos juntos? Que produz lixo radioativo. Mas eu vou mudar aqui para vermos a nossa opção. Então, nós nesse caso vamos escolher a alternativa C. A produção do radioisótopo sódio 24, usado como traçador em estudos metabólicos, pode ser obtida através da seguinte reação nuclear. Temos aqui a nossa reação nuclear. A partícula X representa, nós aqui temos o alumínio, 63, massa 27, número atômico 13, reagindo por neutrão, forma sódio de massa 24, número atômico 11, mais um elemento X. Então, eles querem saber que partícula é representada pela letra X. É simples, vamos aqui na lei de conservação das massas, né? A massa total dos reagentes, assim como o número total dos reagentes deve ser igual ao número total... Falei muito, me compliquei. A massa total nos produtos ou nos reagentes deve ser igual à massa total nos produtos. E o número atômico total nos reagentes deve ser igual ao número total nos produtos, não é? 27 mais 1 dá 28, né? Nós temos 24 aqui para 28, falta 4. 13 mais o quê? Aqui é 0, sim. 13 mais 0. Tá bom, dá 13. Aqui temos 11. 11 para 13 falta 2. Esta aqui é uma partícula alfa. Partícula alfa, núcleo de hélio. Ok? Alternativa correta, alternativa D. Depois temos aqui número 64. Diz assim: um tubo com fluido ideal representa variações de velocidade ao longo da extensão. Por que um fluido ideal não perde energia nesse processo? É simples, porque não tem viscosidade. Vamos resolver o número 65, que diz: um tubo de água tem duas secções. A secção 1 tem diâmetro, ok? Secção 1 tem diâmetro 1, aqui nós já vamos escrever os dados, aqui 65, né? Vou pegar a caneta preta. Diâmetro 1, que é igual a 8 centímetros. E a secção 2 tem diâmetro 2 centímetros. Ok? Diâmetro 2, 4 centímetros. A velocidade da água na secção 1, a velocidade 1 é 2 metros por segundo. Ok. Então, eles querem a velocidade da secção 2. A velocidade 2. Aqui é igual.
Acho que não há necessidade de eu converter centímetros por centímetros, porque eu depois vou simplificar isto. Estamos juntos? Nós podemos usar a seguinte fórmula aqui. Vamos estabelecer o princípio de continuidade, né? A vazão sempre é constante. Velocidade 1 vezes área 1 é igual a velocidade 2 vezes área 2. Velocidade 1, aqui, área 1 pode ser dado π por raio ao quadrado ou simplesmente π diâmetro ao quadrado sobre 4. Diâmetro 1 aqui. E aqui, por sua vez, vamos ter velocidade 2, diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. kk. Ok? Então, velocidade 1. Aqui podemos... Faltou π aqui também. Vamos simplificar π com π. Velocidade 1 são 2 metros por segundo. Então, vou escrever aqui 2. Diâmetro 1. Dá para ver aqui, tens 8 centímetros quadrados. Eu até vou elevar ao quadrado isto aqui. Se eu for elevar ao quadrado, vou ter 16 centímetros ao quadrado. E no segundo membro também vou ter centímetros ao quadrado. Por isso eu posso simplificar, não há necessidade de eu converter. Vou fazer assim, 2 vezes 16 é igual a velocidade 2, que não sabemos, vezes diâmetro 2, que é 4 ao quadrado. Aqui eu fiz 16, né? Não dá 16 não. 8 ao quadrado, falei, 8 ao quadrado dá 64, né? 64 é igual a velocidade 2 vezes 4 ao quadrado, que vai dar 16. Então, a velocidade 2 vai ser 2 vezes 64 dividido por 16. Quando é que dá 64 dividido por 16? Professor, 64 dividido por 16 vai dar 4. É ou não? Sim, vai dar 4. Depois vamos ter o quê? 4 vezes 8 4 vezes 2 vai dar 8, né? Metros por segundo. Então deve ser 8 metros por segundos. Então nesse caso aqui, a nossa resposta acaba sendo a alternativa C. Estamos juntos? Vai ser a alternativa C. Número 66 diz o seguinte: um tubo horizontal transporta água com velocidade de 12 metros por segundo. O diâmetro inicial do tubo é 0,2. Depois, a partir de certo ponto, o diâmetro do tubo é reduzido a 1/4 do valor inicial. Qual é a vazão da água no tubo em litros por segundo? Então aqui os dados, né? Velocidade 12 metros por segundo, o diâmetro 1, 0,2, diâmetro 2, 0,2 dividido por 4. Então nós aqui vamos escrever isto na forma de fração. 0,2, pessoal, dá 2 sobre 10, não é? Sobre 4. Vamos manter a primeira fração, 2 sobre 10, vezes o inverso de 4, que é 1 sobre 4. Veja que nós podemos simplificar 2 por 2, 1. 4 por 2 vai dar 2. E aqui vai ser 1 sobre 20, não é? Então, aqui nós temos o valor de diâmetro 2. Agora, como é que nós vamos calcular a vazão? A vazão é igual a velocidade vezes a área. Então, velocidade vezes área, que é π, vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, a velocidade 12 vezes 3,14 vezes o diâmetro, que é aqui 1 sobre 20 ao quadrado sobre 4. Aqui é igual. Veja que eu posso simplificar 12 por 4, que vai dar 3. 3 vezes 3,14 vezes 1 sobre 20 ao quadrado vai dar quanto? 400. Ok? Só que aqui a nossa resposta vai ser em metros cúbicos por segundos. Depois nós vamos ter que converter isso aqui para litros, não é? Porque nós sabemos que 1 metros cúbicos corresponde a 10 elevado a 3 decímetros cúbicos. Ok? Então, nós sabemos também que 1 decímetros cúbicos corresponde a 1 litro, ou seja, 1 metro cúbico corresponde a 10 elevado a 3 litros. Então, depois vamos multiplicar aqui por 10 elevado a 3. Então, vamos ter 3 vezes 3,14 sobre 1 sobre aqui, vezes 1 sobre 400, vezes 10 elevado a 3, que é 1000, ok? Litros por segundo. Então, nós o que vamos fazer aqui? Nós vamos
Então, nós vamos simplificar os dois zeros de baixo com dois zeros de cima, não é? Então, aqui vai ficar 10 dividido por 4, né? 10 dividido por 4, mas eu prefiro mesmo trabalhar aqui com frações aqui. Mas vamos lá multiplicar, ok? Dividir 10 por 4, quando é que dá? Quando é que dá isto? Dá 2, 2 vezes 4 dá 8, resta 2, dá 2,5, né? Então nós aqui vamos ter 3, eu vou adiantar aqui, 3,14 vezes 3, aqui vai dar 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, não vai nada, aqui dá 9, duas casas decimais, 9,42 vezes 2,5, ok? Então quanto é que dá isto? Deixa eu ver aqui as opções. Yes! Uau! Eu não sei se vou encontrar este valor aí. Não sei se eu vou encontrar qual é a vazão da água. Ok, acredito que em algum momento... Mas vamos lá multiplicar 9,42, 2,5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 20 mais 1, 21, vai 2. Aqui vai dar 45 mais 2, 47. Aqui vai dar 4. Aqui 8. Aqui 18. 0. 5. Aqui 15, vai 1. 12 mais 1, 13. Mais 1, 2. Quantas casas? 2 mais 1. Ok? 3. Aqui deu 23,55. Aqui nós não temos esse valor aqui, 23,55. Eu acredito que em algum momento eu falhei aqui. Ok? Onde é que está a falha? Vamos tentar descobrir aqui. Infelizmente, pessoal, eu não encontro a resposta aqui. Não encontro a resposta, mas eu descobri uma coisa. É assim, de acordo com o princípio de continuidade, estamos a falar de um fluido ideal, sem viscosidade. Não importa, não é se vamos aumentar o diâmetro, se vamos diminuir, a vazão é constante. Estamos juntos? Essa é a dica para resolver esse exercício. Eu estava a verificar aí qual é o motivo da falha. Mas eu já encontrei aqui a solução. O que nós temos que fazer aqui no número 66, eu vou resolver de novo aqui. Isso é interessante esse exercício. Nós temos velocidade de 12 metros por segundo. O diâmetro é 0,2 metros, não é? Então não importa se foi aumentado ou diminuído, a vazão sempre é a mesma. Estamos juntos? Como é que eu calculo a vazão? A vazão é velocidade vezes a área. Que é velocidade, a nossa área nós sabemos que é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então nós vamos ter aqui a velocidade de 12 vezes π, que é 3,14, vezes o diâmetro, que é 0,2 ao quadrado sobre 4. Estamos juntos? Agora vamos ter 12 vezes 3,14, vezes aqui, vamos ter 0,04 dividido por 4, né? Só que isso aqui é metros cúbicos por segundos. Estamos juntos? Então nós podemos fazer uma coisa muito interessante aqui, que é dividir 0,004 por 4, que vamos ter 0,01, não é? A palavra metros cúbicos por segundos corresponde a 10 elevado a 3 litros por segundos. Então 0,01 vezes 10 ao cubo, isso aqui vai dar 10. Então fica 12 vezes 3,14 vezes 10, não é? Aqui parece 2. Depois eu vou ter 12 vezes 3,14 vezes 10 dá 31,4. Então vou multiplicar por 12 isto aqui. 31,4 vezes 12. Aqui é igual. Vamos mudar de caneta aqui. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Aqui é 8, 6, 7, 3. Uma casa decimal. 376,8, que é aproximadamente 375
67, ok? Litros por segundo, aqui, litros por segundo. Então, a nossa opção correta deve ser essa alternativa aqui, a alternativa A, ok? Vamos agora para o número 67, que diz assim: um líquido de densidade, já nos dão aqui a densidade, escoa por um tubo horizontal indicado na figura ao lado. No ponto 1, com velocidade do fluido V1 igual a 5 metros por segundo e a pressão 2,5 10 elevado a 4 Pascal. No ponto 2, a velocidade no ponto do fluido 2 é 2 metros por segundo. Qual é a pressão do ponto 2, considerando que os dois pontos não há perda de energia? Se não há perda de energia, nós podemos usar aqui o princípio de Bernoulli. Estamos juntos, né? Podemos usar o princípio de Bernoulli aqui. Eles nos dão dados aqui, 67, densidade 1,2 vezes 10 elevado a 3 kg por metros cúbicos, ok? A velocidade de 5 metros por segundo, a densidade 2, e aqui a pressão 1, 2,5 vezes 10 elevado a 4 Pascal, a velocidade 2 metros por segundo, e eles querem o valor da pressão 2. De acordo com o princípio de Bernoulli aqui, pressão 1 mais 1 meio da densidade, velocidade 1 ao quadrado, é igual, desprezando as alturas, né? Só fica reduzida a isto. É igual a pressão 2 mais 1 meio, densidade, velocidade 2 ao quadrado. Eles aqui querem a pressão 2. Querem a pressão 2. Então, como é que nós vamos calcular pressão 2? Vamos isolar a pressão 2, né? Pressão 2 vai ser... Vamos passar tudo isto aqui para o primeiro membro. Então, teremos pressão 1 mais 1 meio densidade, velocidade 1 ao quadrado, menos 1 meio densidade, velocidade 2 ao quadrado. Então, nós podemos colocar em evidência fatores comuns, né? Temos pressão 1 mais 1 meio densidade, velocidade 1 ao quadrado, menos velocidade 2 ao quadrado. Então, assim, nós vamos calcular o valor da pressão 2. Pressão 1, 2,5 vezes 10 elevado a 4, mais 1 meio da densidade, que é 1,2, 10 elevado a 3, velocidade 1, 5. Então, vamos ter 5 ao quadrado. Velocidade 2, 2,5. Então, 2,5 ao quadrado. Então, vamos calcular. Pressão 2 será 2,5 vezes 10 elevado a 4. 1,2 dividido por 2 dá 0,6. Mais 0,6 vezes 10 ao cubo. 5 ao quadrado vai dar 25. 25 ao quadrado dá 625. Já que tem duas casas decimais, 6,25. Ok? Então, pressão 2, 2,5 vezes 10 elevado a 4. Mais, isto aqui, 0,6, é o mesmo dizer 6 vezes 10 elevado a menos 1, né? 6 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 3 vai dar 6 vezes 10 ao quadrado. Então, vezes... Olha, vamos achar a diferença aqui, 25. Vamos acrescentar 2 zeros, porque o número de casas decimais deve ser igual. 5 para 10 dá 5. E vai 1. Ok? Depois, 1 mais 2 dá 3. 3 para 10, 7. Ok? E vai 1. Então, vamos colocar 1 mais 6, 7. 7 para 15, 8. Vai 1. 2 menos 1 vai dar 18,75. 18,75. Multiplicando por 6. Vamos lá. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 7, 42. Mais 3, 45. E vai 4. 6 vezes 8, 48. Mais 4, 52. Vai 5.
6 vezes 1, 6 mais 5, 11. Aqui são duas casas decimais. Ok? Então vamos ter aqui pressão 2, 2,5, 10 elevado a 4. Olha, caso eu falhei aí, vai 1. Vamos perdoar, né? Prof. Nunes não é perfeito, também você não é perfeito. É ou não é? Então aqui nós vamos ter 112,5 vezes 10 elevado a 2. Mas eu quero ter mesmo expoente, quero ter 10 elevado a 4 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula para aqui, para ser 1,125. Então eu posso ter 2,5 vezes 10 elevado a 4. Mas se eu deslocar a vírgula para aqui, vai ficar 1,125 vezes, a vírgula deslocou duas casas, elevado a 2 vezes 10 elevado a 2. Daqui, a pressão 2 vai ser 2,5 vezes 10 elevado a 4, mais 1,125 vezes 10 elevado a 4. Agora, resta adicionar 2,5 por 1,125, ok? Vamos lá. 2, aqui, 1,125 por 2,5. É só acrescentar 2 zeros aqui. Baixamos o 5, o 2, aqui 6, aqui 3. Então, vai ser 3,6 aproximadamente, né? Vezes 10 elevado a 4 Pascal. Temos essa opção. 3, aqui vem 3,7, enfim. Alternativa correta, alternativa D. 68 diz assim: um objeto de volume V é parcialmente submerso em dois líquidos diferentes, empilhados no mesmo recipiente. Observa-se que ele flutua na interface. Qual é a análise correta das afirmações que atuam sobre o objeto? Pessoal, aqui, um corpo só flutua quando o peso e o empuxo são iguais. Estamos juntos? A força do empuxo total é menor, não tem nada a ver com o peso, não tem nada a ver com isso, que é menor que o peso, não, devem ser iguais. A força do empuxo total é exatamente igual ao peso, dividida proporcionalmente pelos líquidos, conforme suas densidades. Alternativa B. Qual das condições afirmativas descreve corretamente a lei dos gases ideais? O volume de um gás é diretamente proporcional à pressão, mantendo temperatura constante. Não, temperatura constante, volume é inversamente proporcional, não é? Então riscamos A. B. Vamos aqui analisar B. O volume de um gás é inversamente proporcional à pressão, mantendo a temperatura constante. Alternativa B. C. O volume de um gás é independente? Não, depende sim. A pressão de um gás depende apenas da quantidade. Não tem nada a ver. O gás ideal não obedece nenhuma da relação. Obedece. B. 70. Um gás ideal é aquecido a um volume constante. Ok? Então dizem que o volume é constante. O que acontece com a pressão do gás? A pressão diminui proporcionalmente à temperatura. Ok? Se o volume é constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. O que acontece com a pressão acontece também com a temperatura. Eu creio que é a opção correta. B. A pressão permanece constante. Não. C. A pressão depende apenas do número de partículas. Não. A pressão aumenta proporcionalmente à temperatura absoluta. Não. A pressão diminui independentemente da temperatura. Ok. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Vamos analisar. Número 71. Diz assim: 2 moles de um gás ideal ocupam um volume de 20 litros. Ok? Depois, a pressão de 1,4 atmosferas. Qual é aproximadamente a temperatura do gás em Kelvin? Então, nós aqui temos o volume, número 71. O volume, 20 litros. A pressão, não está na forma a pressão atmosférica, 1,4 atmosferas. Qual é aproximadamente a temperatura? O número de moles, 2 moles. Ok? Então, meus companheiros, sempre que o volume é dado em litros e a pressão na atmosfera, a constante universal de gás será 0,08. Nós vamos usar este valor aqui. Estamos juntos? Então, daqui o que nós vamos ter? Queremos a temperatura, né? Vamos usar aqui a nossa fórmula PV
NRT, como diz alguém aí, povo na ratoeira. Então nós queremos achar aqui o valor da temperatura. A temperatura vai ser PV dividido por NR, ok? Então, o valor de P 1,4, o volume 20, número de moles 2, a constante 0,08. Então vamos lá dividir isto. 20 dividido por 2 dá 10. Aí já ficamos com vida facilitada, né? Ficamos com 1,4 vezes 10 dividido, tá vendo? Eu já usei isto. Já não vou escrever de novo 2, para evitar errar feio. Não é 1,4 vezes 10, isso dá 14. Então vamos dividir 14 por 0,08. Quanto é que dá 14 dividir por 0,08? Então 14 dividido por 8 vai dar 1, porque 1 vezes 8 dá 8. 8 para 14 resta 6. Mais um zero aqui, colocamos uma vírgula, né? Mais um zero. Ficamos com 60 dividido por 8. 60 dividido por 8 vai dar 7, porque 7 vezes 8 dá 56 e resta 4. Mais um zero. Então ficamos com 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40, resta 0. 2 casas menos 2 casas dá 0 casas, ou seja, não, o resultado não tem casas decimais, 175 Kelvin. Então vamos procurar aqui se temos 175 Kelvin, aí vem 171, o valor aproximado, né? Alternativa correta, alternativa B. 72 diz assim: o gráfico ao lado mostra a variação em função do volume em um gás ideal contido a um cilindro com pistão móvel. Sabe-se que a quantidade, que não tem nada a ver, considerando que o gás se comporta como ideal, assinala a alternativa correta, não é? Nós temos aqui pressão, volume. Esta curva aqui é do processo isotérmico, quando a temperatura é constante. A temperatura A é igual à temperatura B é igual à temperatura C. Morreu o artista, não é? Então vamos lá, número 73. Um gás ideal ocupa inicialmente um volume de 4 litros, sob pressão de 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Considerando que a temperatura é constante, qual será o volume do gás quando a pressão duplicar? Então a pressão aqui duplicou. Então a temperatura é constante. Vamos fixar nisto aqui. Se temperatura é constante, significa que a pressão é inversamente proporcional ao volume, não é? É ou não é? Então, aqui diz qual será o volume do gás se a pressão duplicar. Então, se a pressão duplica de 2 para 4, o volume vai diminuir 2 vezes. Estamos juntos? A pressão aumenta 2 vezes e o volume diminui 2 vezes no processo isotérmico. Então, a alternativa correta será a alternativa C. 74. Um gás ideal sofre aquecimento de 300 Kelvin no ponto 1 para 450 Kelvin no ponto 2, conforme indica a figura ao lado. Se o volume no ponto 1 é 2 litros, qual será o volume no ponto 2? Não é? Então, isto aqui, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Logo, estamos perante um processo isobárico, né? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, se a pressão é constante, vamos simplificar a pressão. Vamos ter essa relação aqui. Estamos juntos? Volume 1 diz que é 2 litros. E a temperatura 1, nesse caso, 300. É igual a volume 2, que não sabemos. E, por sua vez, a temperatura 2 é 450. Vamos cortar este zero. Cortamos este zero aqui. Produtos meio, produtos é igual a produtos extremos, não é? Então, o volume 2, estamos habituados com a velocidade. Volume 2 é igual a 45, ok? Será 45 vezes aqui, meus companheiros, 45 vezes 2, dividir por 30. Sim ou não? Sim, 2 por 2, 1, 30 por 2, 15. 45 dividido por 15 vai dar 3. Aí está, 3 litros. Aqui, ok? Aqui é 3 litros, aqui, jovem. Aqui é 3 litros. Sim ou não?
Sim. Depois temos aqui, é um laboratório em... um cientista verificou que a temperatura do forno a sua amostra era 200 graus Celsius. Qual deve ser a temperatura em Kelvin nesse forno? Então, nós temos a temperatura 200 graus Celsius. Nós queremos temperatura Kelvin. Como é que eu calculo temperatura Kelvin? Temperatura Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, que será 200 mais 273, que vai ser 473 Kelvin. Essa aqui estava fácil. Estava muito fácil, não é? 76. Diz assim, um gás sofre uma transformação isobárica mantendo sua pressão em 10 Pascal, enquanto seu volume e temperatura aumentam, como indica a figura ao lado. Considerando que o gás recebe 300 joules de calor, calcule a variação da energia interna. Então, como é que eu calculo variação de energia interna? Pessoal, calor é igual à variação de energia interna, mais trabalho. Então, nós temos que calcular o trabalho realizado pelo gás aqui, número 76. Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho é igual à pressão vezes variação de quem? Do volume, não é? Então, eles já nos dão a pressão aqui que é de 10 Pascal. Ok? Vezes variação do volume. Veja só, nós temos aqui 4 para 10, não é? Ou 10 para 4. É só a gente achar a diferença aqui. 10 menos 4 vai ser 10 vezes 6, que isso aqui vai dar 60 joules. Já temos aqui o nosso trabalho. Nós queremos variação de energia interna. Vai ser calor menos trabalho, né? Porque disse que recebeu um gás, nesse caso aqui. Considerando que o gás recebe. Então aqui nós temos um calor que é positivo, né? 300 menos 60 dá 240 joules. Já temos aqui a variação da energia interna, 240 joules. Número 77. Um ponto material realiza MHS de acordo com a equação, amplitude dessa oscilação. Então, como é que nós vamos calcular aqui a amplitude? Vamos lembrar a fórmula, né? Essa aqui é a equação da velocidade em função do tempo. Velocidade é igual a amplitude vezes a pulsação cosseno de Wt. Estamos juntos? Então, essa parte aqui é a nossa velocidade máxima. Então, velocidade máxima será igual a amplitude vezes a pulsação. Se ou não, este valor aqui é a nossa velocidade máxima, que é 5π sobre 4, que é igual a amplitude vezes a frequência angular, é o número que multiplica o tempo, não é? Está vendo aqui dentro, está no argumento de cosseno, que é π sobre 2, k, estamos juntos? Como é que eu calculo a amplitude? Este 2 está embaixo, vai para lá e vai multiplicar, não é? Então, vai ser 5 vezes 2 dividido por 4, que vai ser 10 dividido por 4, que vai dar 2,5. 2,5, alternativa correta, alternativa C. A figura ao lado mostra a posição em função do tempo de uma partícula em MHS num intervalo de tempo entre 0 a 4 segundos. A equação da posição do tempo para esse movimento é dada por, né? Tens aqui x, a cosseno de Wt, frequência aqui, ângulo de fase. A partir do gráfico, os valores que representam a letra A é a amplitude, né? Aqui tem menos 2, deve ser 2. Então, risco A, o primeiro valor, risco E e risco D, deve ser 2 metros, o valor máximo, né? Amplitude máxima. Ok. Depois, tenho que calcular esse valor de W. Como é que eu calculo o valor de W aqui, nesse problema 78? O W, que é frequência angular, é 2π dividido pelo período. O período é aqui, dizem que aqui é de 0 até 4, né? Então, é 4. 2π dividido por 4, simplificando, dá π sobre 2. π sobre 2 radianos. Então, temos aqui 2π, ok? Aqui é π radianos, aqui. Enquanto aqui é π sobre 2, a alternativa B.
Depois temos aqui 79. A figura mostra um MHS aplicado a um pêndulo em torno da posição de equilíbrio. Qual é, em unidade GSI, a equação das oscilações do pêndulo? Nós queremos aqui a equação, né? Para nós acharmos aqui a equação da oscilação y em função do tempo é igual à amplitude. Deixa eu pegar outras canetas aqui. Y em função do tempo é igual à amplitude seno WT. Ok? A amplitude é este valor máximo 3 seno W. Eu tenho que calcular W aqui, pessoal. Período, primeiro temos que encontrar o período aqui, onde se dá uma volta completa aqui, né? Aqui tem esta metade, a segunda metade, onde se une, ok? Onde se forma, ok, um ciclo completo. Nós temos aqui o nosso período. Então vamos calcular o nosso W. Nosso W aqui será igual ao quê? Nós sabemos que o período é 2π sobre W. Logo, o W é 2π sobre o período, que é 2π sobre o período que nós vimos que é de 8. Vai ser 2π, simplificando, né? Π sobre 4. Então aqui fica π sobre 4t. Π sobre 4t. Alternativa correta, alternativa C. Número 80. Último exercício. Diz assim. Uma mola oscilante armazena energia potencial máxima de 0,5. Ok? Ok. Quando a amplitude é de 0,2, qual é a constante da mola? Energia potencial aqui, elástica é constante de formação ao quadrado dividido por 2. A nossa energia é de 0,5. É igual à constante, a deformação 0,2, né? Ao quadrado dividido por 2. 2 vezes 0,5, isso vai dar 1, que é igual a constante vezes 0,04. Então a constante vai ser 1 dividido 0,04. Quanto é que dá 1 dividido por 0,04? Isso é 1 sobre 4 sobre 100. Vamos manter a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. 100 sobre 4 vai dar 25. E assim morreu o artista. Olha, pessoal, foi um prazer trabalhar convosco. Deus vos abençoe, abençoe a mim também. Não se esqueça, não é, de compartilhar esse vídeo para vossos bradas. Então, Deus vos abençoe, pessoal.